Olá galera, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. Antes de começar com os relatos, peço que você possa deixar o seu like e o seu comentário. Também, se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sino de notificações. Bem, hoje eu trago vários relatos para vocês e eu espero que vocês possam desfrutar. E se você quiser enviar o seu relato, o endereço de e-mail está aqui na descrição desse vídeo. Vamos lá. Boa noite. Eu vou contar um relato que aconteceu no interior do Maranhão em 1996. Não vou dar detalhes exatos do local porque até hoje o povo da região trata esse tipo de história como invenção de caçador. Meu pai, que aqui vou chamar de José, passou a maior parte da juventude nas matas maranhenses, caçando, na maioria das vezes, com amigos ou parentes, mas nesse dia específico ele estava sozinho na mata. Era um fim de tarde. O sol estava se pondo quando ele chegou ao local da caçada. Preparou o que ele chamava de ceva, um tipo de armadilha com comida para atrair animais, como pedaços de mandioca, frutas, carne e outras coisas que deixava num ponto específico. Depois disso, ele armou a rede no alto de uma árvore e ficou ali, esperando a noite cair. Por volta das 8 horas da noite, o silêncio no lugar era tão profundo que parecia irreal. Tudo estava tão calmo que ele acabou adormecendo ali mesmo, na rede, suspensa entre os galhos. Algumas horas depois, ele acordou com o barulho de passos pesados na mata. Esfregou o rosto para acordar de vez, pegou a lanterna e a espingarda e pensou consigo: é hoje que eu vou levar uma caça grande para casa. Bem, ficou quieto no escuro, só esperando a criatura chegar até a ceva. Lá de cima seria fácil mirar. Mas aí aconteceu algo que ele não esperava. O bicho se aproximou e mesmo no escuro meu pai conseguiu ver. Era diferente, tinha pelos brancos como neve, grande, parecia um cachorro muito grande, mas ao mesmo tempo não parecia. Eu não vou me mexer, se essa coisa me ver, eu vou virar refeição, ele pensou. Só que para a surpresa dele, a criatura se levantou nas duas patas e começou a andar em direção à árvore onde ele estava, que nem um ser humano. Foi aí que meu pai percebeu que aquilo não era um animal comum, mas também não tinha lógica alguma o que ele estava vendo. Pensou, isso só pode ser uma coisa ruim, coisa do capiroto. Então ele começou a rezar. Quando abriu os olhos, depois da oração, o bicho estava bem embaixo da árvore, olhando diretamente para ele. Num ato de desespero, o meu pai ligou a lanterna, apontou a arma e gritou: "Vá embora, criatura do inferno! Se tu subir aqui, eu atiro." A criatura riu. Segundo meu pai, foi uma risada tão horrível que até o caçador mais valente se borraria de medo. Logo em seguida, ele apoiou as mãos no chão e começou a subir na árvore, de cabeça para baixo. Foi o suficiente para o meu pai atirar. O tiro ecoou na mata e a criatura soltou um grito de dor que gelou a espinha dele. Mas quando ele pensou que o problema estava resolvido, a criatura apareceu de novo, dentro da rede com ele. Foi direto no pescoço do meu pai, tentando sufocá-lo. No meio do desespero, ele implorou a Deus para não morrer naquela noite. Então o galo cantou. Eram 5 horas da manhã. A criatura pulou da rede lá de cima, caiu no chão e antes de sumir, olhou para ele e soltou um uivo medonho. E saiu correndo, desaparecendo na mata. Depois de recuperar o fôlego, meu pai agradeceu a Deus por ter saído vivo e foi embora para casa. Demorou muitos anos até ele contar essa história para alguém porque sabia que iam rir e dizer que era conversa de matuto. Ele dizia: "O povo só ri quando a pimenta está nos olhos dos outros, mas quando está nos seus, aí a piada perde a graça." Ele sempre pediu a Deus para nunca mais passar por uma situação daquelas. E se tem alguém que só acredita vendo, espero que você continue assim, sem ver, porque se você vê uma coisa dessas, corre risco de nunca mais dormir em paz. Boa noite e obrigado por ouvir o relato do meu pai. Eu me chamo José Ricardo. Nasci em 1973, no interior de Minas Gerais. Eu sempre tive uma vida muito pacata e digo,
O interior não é para amadores e vocês entenderão o porquê. Meu pai morreu cedo, deixando eu, a minha mãe e as minhas 2 irmãs para se virar sozinhas. Aos 14 anos, eu já trabalhava como ajudante de pedreiro, mas o que eu gostava mesmo era de pescar. Era meu jeito de escapar da vida dura. No verão de 1995, eu estava com 22 anos e estava numa fase ruim. Trampo estava escasso, dívida acumulada na vendinha do bairro e uma sensação de que alguma coisa ruim estava prestes a acontecer. Não era medo, mas era um mau pressentimento, aquela coceira atrás da nuca que não some. Bem, teve uma certa sexta-feira, depois de um dia inteiro capinando lote para um fazendeiro da região, que eu decidi ir pescar. Eu precisava esfriar a cabeça. A noite estava quente, abafada, sem nenhum pingo de vento. Peguei o meu material, uma vara de bambu velha, um balde com minhocas que eu mesmo tinha cavado atrás da casa e uma lanterna de pilha. O melhor lugar para pescar era o rio que cortava o sítio do seu Augusto. O velho era conhecido por ser fechado, mas comigo ele nunca negou permissão. Dessa vez, porém, quando cheguei na porteira, ele já estava lá, encostado no mourão, como sempre, como se estivesse me esperando. Vai pescar, Ricardo? Ele perguntou para mim. Tava pensando nisso, seu Augusto. Tá liberado? Ele ficou me encarando por um tempo, com os olhos afundados, cheio de rugas, e me disse: pode ir, mas se vê um vulto no chão, tipo uma luz que se mexe, qualquer coisa estranha, sobe em alguma árvore mais próxima o mais rápido que você puder e fica quieto, e não desce de lá até o sol raiar. Eu quase ri. Seu Augusto era cheio dessas histórias, alma penada, assombração, lobisomem. Mas naquela noite a voz dele estava diferente. Não era um aviso de brincadeira. Tá certo, seu Augusto. Valeu. Ele assinou com a cabeça e virou as costas. O rio ficava a uns 15 minutos adiante, depois de uma descida íngreme. A lua estava cheia, iluminando o caminho, mas o mato era tão fechado que parecia engolir a claridade. Chegando na margem, armei a minha vara, acendi um cigarro e fiquei esperando. 1 hora se passou e nada. O rio estava muito calmo. Eu só escutava o coachar dos sapos e o barulho da água batendo nas pedras. De repente escutei um barulho dentro do mato, um farfalhar no mato do lado oposto. Não era uma brisa, era algo se arrastando. Eu apontei a lanterna, mas a luz fraca não alcançava. Então eu vi uma coisa. Era uma mancha luminosa, tipo um tapete, baixa, rente ao chão. Não era fogo e não era reflexo. Era como se o chão tivesse se aberto e deixado escapar um brilho esverdeado, fraco no começo, mas que foi crescendo. A coisa se mexia muito devagar, ondulando, como se fosse um pano molhado sendo arrastado. Literalmente aquilo era uma luz, como se fosse algo sólido. Eu fiquei tão encabulado vendo aquilo que eu não conseguia me mexer. Não era medo, era um instinto antigo, aquele que grita quando a gente sabe que está diante de algo sobrenatural. A luz chegou na beirada do rio e entrou. A água não se agitou, nem fez barulho. Foi como se o rio tivesse aceitado aquilo. Do outro lado, eu vi um cachorro caramelo, vira-lata, magro, com o pelo todo eriçado. O bicho começou a rosnar e mostrar os dentes. Foi nesse momento que eu vi aquela luz subir da água, formando uma espécie de braço, e ela envolveu o cachorro, meio que engolindo ele. Não houve luta, o animal simplesmente sumiu e aquela luz afundou de novo, como se tivesse puxado o cachorro para dentro. E depois a luz sumiu. Eu não esperei. Eu saí correndo desesperado com a vara de pesca batendo nas minhas costas, e eu não olhei para trás. No dia seguinte, eu voltei ao sítio. Seu Augusto estava sentado na varanda, tomando café como se nada tivesse acontecido. E ele logo me perguntou: "Tu viu, né?" Eu vi, e o que era aquilo? Foi então que o velho me disse: "Rapaz, isso aparece de tempos em tempos. Desde que eu era criança, já levou bicho e dizem até que já levou gente. Uns dizem que é alma penada de alguém que se afogou, outros falam em coisa pior. O certo é que quando aparece,
É melhor não estar por perto. É um trem muito esquisito e assustador. Eu nunca imaginei ver algo assim. Aquilo engoliu o cachorro. Era um tipo de luz viva ou sei lá o que era aquilo. Rapaz, que negócio medonho, viu? Depois daquele dia, nunca mais pesquei à noite. Às vezes, quando passo perto do rio, eu fico naquela de ver aquilo de novo. E se vejo qualquer claridade estranha, eu lembro logo do aviso do seu Augusto. O velho morreu em 2002. O sítio ficou abandonado e o mato tomou conta. Mas o rio tá lá. Eu tenho certeza que aquela coisa também. Talvez eu tome coragem para ir lá de dia, mas até lá prefiro ficar longe, bem longe. Pessoal, antes de partirmos para os próximos relatos, quero só lembrar, se você estiver curtindo esse vídeo, que você possa deixar o seu like, o seu comentário, é muito importante para ajudar no crescimento do canal. E dito tudo isso, vamos para os próximos relatos. O meu nome é Marta, eu nasci em 1993, numa vila chamada São Bento da Serra, bem no sul de Tocantins. Na época era só uma nova cidade entre cerrados, com uma rua principal de chão batido e casas enfileiradas de um lado e de outro. Se alguém tivesse febre alta ou se machucasse feio, tinha que pegar a jardineira até Gurupi, que era a cidade mais próxima com um hospital decente. A gente vivia simples. Minha mãe, Dona Amália, era uma mulher dura, dessas que não falava muito, mas tudo o que dizia era para se prestar atenção. Meu pai faleceu quando eu ainda era pequena, então crescemos só nós duas e nosso cachorro Gagal, que era tão velho quanto a cerca de madeira da frente. A nossa casa era uma das últimas da rua, perto da entrada do matagal, pintada de azul desbotado, com janelas altas. Ali em 1993, tudo ainda era muito calmo, do jeito que minha mãe gostava, mas começou a acontecer algo estranho que me fez enviar esse relato para o canal. Só que, como ninguém falava dessas coisas, a gente seguia a vida. Foi numa terça-feira de outubro que tudo começou. Eu estava sentada na sala, mamãe estava lavando louça na cozinha, e Gagal dormindo encolhido no canto, como sempre. De repente começou um uivo, depois outro, depois todos os cães do povoado estavam uivando juntos. Era um som comprido, chorado, meio afinado demais. Parecia que tinha levado uma pancada ou não paravam mais de reclamar. Gagal se levantou num pulo, coisa que ele não fazia nem com barulho de rojão. Ficou de pé no meio da sala, com o pelo eriçado e rosnando baixinho. A mamãe veio do fundo enxugando a mão no avental e falou isso. Não olhe pela janela. Eu parei a minha leitura no mesmo instante. O clima mudou dentro de casa. Parecia mais frio, mesmo sendo outubro quente. Os uivos duraram mais uns minutos até que tudo ficou em silêncio. Silêncio mesmo, sem grilo, sem vento. Foi aí que veio o grito. Um grito comprido de uma mulher. Mas não era só desespero, era também raiva. Parecia um grito de dor funda, tipo aqueles que a gente carrega no osso. E vinha da rua principal. Eu gelei. Gagal se escondeu debaixo da mesa e começou a gemer. A vizinhança saiu toda no portão, abrindo a porta, ligando lanternas, gritando o nome de gente. É a Benedita? Será se foi briga? Alguém foi atacado? Mas ninguém viu nada. A rua estava vazia e ninguém assumiu o grito. Nenhuma viva alma na rua, só o eco na escuridão. Eu fiquei na porta, com a mão no trinco, e minha mãe apareceu atrás de mim com a cara fechada. Fica aqui, não sai. Isso não é coisa de Deus. Eu obedeci, mas meu estômago revirava de curiosidade. Eu mal dormi naquela noite. Tinha alguma coisa que não se encaixava. No dia seguinte, o assunto era só esse. O grito, na venda do seu adalto, no pátio da escola, até a criançada falando como se fosse piada. Mas ninguém sabia nada. Nem pegadas na estrada, nem briga, nem desentendimento. O senhor Leôncio, que era o mais velho da cidade, disse que já tinha escutado coisa parecida muitos anos atrás e que a filha dele adoeceu depois. Coisa de alma ruim que ronda quando alguém quebra promessas, ele falou. Eu guardei aquilo comigo e na noite seguinte, mesmo sem querer, eu fiquei esperando. O relógio bateu 8h40 e os cães começaram de novo, igualzinho.
um uivo comprido, depois outro e depois mais outro. E então veio um silêncio. E depois veio aquele grito. Dessa vez mais forte, parecia mais perto. E eu não aguentei. Eu fui até a janela do quarto, puxei a cortina bem de leve. Lá fora estava tudo escuro, mas a luz do poste piscava. Foi nesse piscar que eu vi uma sombra meio torta, atravessando a rua devagar. Não dava para ver seu rosto, nem corpo direito, só o contorno esquisito, parecendo que puxava uma perna. Fechei a cortina imediatamente. O coração apertou. A minha mãe entrou no quarto séria e disse: "Tu tá olhando o quê?" Eu só balancei a cabeça, e ela disse: "Agora tu vai ter que aguentar." Naquela noite, eu acordei com um grito bem no pé do meu ouvido. Não era sonho. Eu acordei de verdade, sentada na cama com a respiração presa. E o grito continuava como se rondasse a casa, indo de janela em janela. Mas mamãe, que dormia no quarto ao lado, disse que não escutou nada, nem gagal latiu. Era como se ela estivesse em transe ou alguma espécie de feitiço. Na outra noite foi igual, e mais forte. Eu acordava suada, com o som parecendo vir de dentro das paredes. Eu olhava pela janela e via aquela sombra esquisita rondando a minha casa. Aquilo não era barulho de gente e nem de bicho. Era uma coisa sobrenatural. No terceiro dia, mamãe me levou para a Dona Josefa, bezendeira conhecida das redondezas. Ela veio, rezou, jogou sal, fez defumação com alguns galhos e disse só isso: "Na próxima vez, não olhe pela janela." Essa coisa possivelmente veio do cemitério porque alguém quebrou alguma promessa e agora ela tenta buscar a pessoa que fez isso. Depois disso, o grito parou. Os cães voltaram ao normal. A vida seguiu. Gagal morreu pouco tempo depois. Mamãe nunca falou mais no assunto. Só anos depois, perto de morrer, é que ela me disse: "Nunca quebre uma promessa feita em cemitérios. Nunca." Ela levou o resto do segredo com ela. Anos se passaram. Eu saí de São Bento. Eu fui morar em Araguaína com uma prima. Tentei esquecer, mas 2 décadas depois, agora aqui na cidade grande onde eu moro sozinha, até hoje, mesmo na cidade grande, quando eu escuto gritos à noite na rua, tento pensar que é um bêbado, alguém tentando fazer gracinha, ou até uma briga ou assalto. Mas na dúvida eu não olho, pois aquilo foi traumatizante para mim. Espero que a minha experiência possa até servir de exemplo. Se escutarem cães uivando e logo seguida um grito lá fora, não olhem pela janela. O meu nome é João Mendes da Silva, eu tenho 28 anos e nunca imaginei que uma simples decisão de mudar de cidade me colocaria diante de algo tão desafiador que explica a lógica e a razão. Eu saí do exército em 2006, depois de 6 anos servindo em diferentes regiões do Brasil. A vida militar me ensinou a lidar com o inesperado, mas nada poderia me preparar para o que aconteceu em Goiânia. Cheguei na cidade sem muitos planos, apenas com a ideia de recomeçar. Consegui um emprego como vigilante noturno em um armazém de logística no bairro industrial. O salário não era grande coisa, mas dava para pagar o aluguel de uma casa nos fundos de um terreno, na região noroeste da cidade. O lugar era simples, um cômodo com piso de cimento, paredes descascadas e um telhado de brasilite, que rangia ao menor vento. Para alguém acostumado a dormir em alojamentos superlotados, aquilo para mim era um palácio. As primeiras noites foram tranquilas. Trabalhava das 23 horas até 7 horas da manhã. E durante o dia eu dormia com um barulho distante do trânsito e dos pássaros no quintal. Até que na terceira semana, algo mudou. Foi por volta das 3 horas da madrugada, em uma das minhas folgas. Eu estava deitado, quase dormindo, quando ouvi um estalo seco no telhado. Pensei em um gato ou talvez um gambá, coisas comuns em áreas mais afastadas. Mas o som se repetiu, mais pesado, como se alguém tivesse jogado uma pedra. Levantei e olhei pela janela, mas a escuridão do quintal não revelava nada. Nos dias seguintes, o barulho voltou, nunca no mesmo horário,
nunca com o mesmo ritmo, mas às vezes eram 3 batidas rápidas, outras um arrastar lento como se algo estivesse se arrastando sobre as telhas. Comecei a suspeitar que poderia ser um ladrão tentando arrombar o telhado, mas não havia marcas de violência nem coisas sumindo de dentro da casa. Uma semana depois, resolvi investigar. Era uma noite sem lua e o quintal estava tão escuro que mal dava para ver o contorno das árvores. Peguei a minha lanterna e saí, iluminando o telhado aos poucos. No começo não vi nada, só as telhas velhas e algumas folhas secas acumuladas no beiral. Foi então que eu ouvi um rangido. Nesse momento, apontei com a lanterna para o canto esquerdo do telhado. Lá, agachada como uma figura encurvada, estava aquela coisa. Era maior que um homem, quase 2 metros de altura, se esticasse as costas. O corpo era magro, quase esquelético, coberto por uma pele enrugada e escura, como couro velho. As asas dobradas contra as costas pareciam membranas sem penas, lembrando asas de um morcego gigante. E o rosto era o que mais me assustou. Era tipo um rosto de uma velha, com traços humanos, mas distorcidos. A boca tinha um bico largo e achatado como se fosse o bico de um tucano. Os olhos eram vermelhos e estavam me olhando sem parar. Não havia agressão no olhar, apenas uma curiosidade intensa, quase calculista. Eu fiquei parado por uns segundos vendo aquilo, impressionado. Não por medo, mas por uma estranheza de que se eu fizesse qualquer movimento brusco, algo ruim aconteceria. A criatura foi a primeira a quebrar o silêncio. Emitiu um som baixo, um estalo gutural que ecoou no quintal. Não era um rosnado, nem um assovio. Era algo entre os dois, como se tentasse comunicar algo que eu não podia entender. Eu recuei devagar, mantendo a lanterna apontada para aquilo. Quando dei o terceiro passo, a criatura esticou o pescoço para a frente, como se cheirasse o ar. Depois, sem pressa, ergueu as asas, que se abriram com ruído, e saltou para o alto, desaparecendo no escuro. Voltei para dentro de casa e tranquei a porta. Aquela noite eu passei a noite inteirinha rezando. Nos dias seguintes tentei convencer a mim mesmo de que tinha imaginado tudo aquilo. Talvez fosse o efeito do cansaço ou alguma alucinação por causa do trabalho noturno. Mas no fundo sabia que não. A imagem daquela criatura estava gravada na minha mente com detalhes nítidos demais para ser invenção. Decidi não contar a ninguém. Quem acreditaria em algo assim? Até eu, que tinha visto, duvidava do que acontecera se não fosse comigo. Mas ela voltou. Na quinta noite após o primeiro encontro, eu acordei com um barulho familiar no telhado. Dessa vez, porém, era diferente. Não eram passos aleatórios, mas um padrão ritmado, como se alguém batucasse nas telhas de propósito. Peguei a lanterna novamente, mas não saí de casa. Fiquei parado na porta dos fundos, ouvindo o som. O som parou por um instante, e então ouvi algo ainda mais estranho, uma voz. Não era uma voz humana, era rouca, gutural, como se tentasse imitar a fala. Não dava para distinguir palavras, apenas sílabas soltas, quase um sussurro rouco vindo de cima do telhado. Eu gritei com força: "Quem está aí?" O silêncio voltou. Por um momento pensei que tinha sido impressão minha, até que a resposta veio, não em palavras, mas em ação. Algo pesado caiu no chão do quintal, a poucos metros de mim. A lanterna revelou uma criatura pequena semelhante a uma criança, mas muito feia e com chifres enormes. Acho que do tamanho de um búfalo, sem exageros. Ele caiu, olhou para todos os lados e saiu correndo para a rua de trás e depois eu não consegui mais vê-lo. Mas no dia seguinte eu me mudei. Saí daquela casa. Aquelas coisas estranhas e aleatórias começaram a me dar muito medo e eu entendi que aquela coisa não estava ali por acaso. Ela queria algo e eu não tinha a intenção de descobrir o porquê. Hoje moro em um bairro mais tranquilo e pelo menos aqui eu nunca mais vi algo sobrenatural na minha vida. Olá, eu me chamo Dalvina
Moro em Itaboraí, aqui no interior do Rio, e trabalho em uma papelaria que é da minha filha. Mas o que vim contar não tem nada a ver com a minha vida de hoje. Tem a ver com um pedaço do meu passado que só agora, depois de tanto tempo, eu sinto coragem para falar. Aconteceu em 1978, lá em Magé, onde a gente morava na época. Eu tinha 12 anos e meu irmão, o Hilton, tinha 9. A nossa família era pequena, só nós dois e a nossa mãe, a dona Leotina. Meu pai tinha ido embora quando eu ainda era bebê e, sinceramente, por mais que pareça loucura, eu entendo ele, sabendo o tipo de mulher que era a minha mãe. Mamãe era uma mulher muito fechada, trabalhava como merendeira e também fazia uns bicos como parteira, mas o que ninguém sabia ou fingia que não sabia é que ela também mexia com feitiços. Não falava disso abertamente, claro, mas desde que me entendo por gente, lembro das garrafas com ervas, das velas coloridas espalhadas pelos cantos, dos potes de barro cheios de terra com um pano amarrado em cima. Tinha o quartinho dos fundos que ninguém podia entrar, nem eu, nem o Wilton. Ela dizia que era onde guardava as coisas dela, entre aspas, e que se a gente encostasse ali, a mão iria secar. De dia, ela era uma simples merendeira, calada, mas à noite a coisa mudava. Eu via a gente chegando lá em casa, sussurrando no portão. Uns deixavam frango preto, outros traziam umas cachaças e um dia um homem largou um saco com um punhado de cabelo dentro. Eu via tudo, mas não falava nada. Nem com Wilton. A gente cresceu no silêncio. E quando criança cresce em silêncio, aprende a perceber as coisas pelo canto dos olhos. Mas foi quando Wilton fez 15 anos que as coisas começaram a mudar. Ele conheceu uma moça da escola, uma tal de Marinalva, morena, toda séria. Os dois começaram a se ver escondidos no portão da escola. Um dia, ele chegou em casa com uma Bíblia debaixo do braço. Falou que tinha ido num culto com ela, uma igreja evangélica perto do colégio. Eu achei estranho, mas fiquei quieta. Hilton sempre foi calado, mas desde que começou a frequentar a igreja, ele parecia até mais leve. Quando mamãe soube, ficou uma fera. Eu estava na cozinha e ouvi o grito vindo do quarto. Ela mandou ele largar aquela menina, parar de ir na igreja e disse que ele estava se metendo com gente que nega o sangue. Foi essa palavra, nega o sangue. A voz dela parecia diferente e eu nunca entendi essa expressão. Eu escutei e gelei. Ela sempre foi dura, mas aquilo foi um tom que eu nunca tinha ouvido antes. Hilton teimoso continuou indo escondido. Marinalva buscava ele no fim da rua e eles iam a pé para a igrejinha. Só que aí ele começou a voltar esquisito. Uma noite depois do culto, entrou em casa branco, com a camisa molhada de suor, e me chamou em um canto e falou que estava vendo umas coisas estranhas. Disse que quando chegava perto da igreja, sempre no mesmo trecho, bem ali perto do armazém, tinha uma coisa parada no canto do poste. Ele jurava que era um homem, mas não era um homem. Tinha corpo meio torto, como se os braços fossem longos demais. E a cabeça lembrava a cabeça de um bode, com olhos fundos e vermelhos. E parecia estar esperando ele. Na primeira vez pensou que fosse um mendigo, ou alguma outra coisa. Na segunda, quase voltou para casa. Na terceira, parou no meio da rua, travado. Marinalva não via nada, somente ele via aquela coisa. Dizia que a criatura não falava nada. Só ficava ali parado como se olhasse direto para ele. Eu escutava aquilo com a espinha gelada. Falei para ele contar para minha mãe. E ele me olhou sério, com uma cara que eu nunca esqueci e falou: eu tenho certeza que ela sabe. Na semana seguinte, quando a criatura apareceu de novo, Hilton parou e chamou o pastor que tinha acabado de sair do culto. Contou tudo, ali mesmo na rua. O pastor era um homem de voz baixa. Sem fazer escândalo, segurou a mão de Hilton, fechou os olhos e começou a orar. Foi uma oração firme. Disse que aquilo era obra maligna e que precisava ser quebrado ali mesmo. Hilton contou que, no meio da oração, aquela criatura pareceu se contorcer de dor e saiu correndo e foi desaparecendo ao mesmo tempo. Ele ficou ali um tempo calado, olhando aquela cena. Quando o pastor terminou a oração, ele nunca mais viu aquele bicho. No dia seguinte, mamãe ficou de cama.
Disse que estava com muita febre, mas quando fui ver, ela estava estranha demais. Os olhos estavam muito vermelhos. Pareciam injetados como se tivesse ficado há dias sem dormir. A voz mal saía. Ficou assim por semanas. Mal comia. A pele foi ficando amarela, os olhos cada vez mais vermelhos. Teve uma noite que achei que ela iria morrer ali, sozinha. Aí, um mês depois, ela simplesmente levantou, como se nada tivesse acontecido, mas nunca mais foi a mesma. Não trabalhava mais, só ficava sentada na sala, meio que vegetando. Às vezes murmurava umas palavras que não dava para entender. Eu achava que era coisa da minha cabeça, mas Hilton dizia que aquilo era um castigo. Anos se passaram, eu casei e fui embora, fui morar em Itaboraí. Hilton ficou em Magé, casou-se com Marinalva, teve 2 filhos e continuou firme na igreja. Mamãe ficou sozinha. A gente mandava comida, remédios, mas ela não queria ver ninguém. A casa foi ficando cheia de matos, as janelas tapadas. Quando ia lá, ela nem abria a porta. Em 1998, ela faleceu. Achei que fosse de velhice, mas quando cheguei na casa, encontrei o corpo no quarto dos fundos, aquele mesmo onde a gente não podia entrar quando a gente era criança. Estava deitada no chão como se tivesse caído ali, só que os olhos eu nunca vou esquecer. Os olhos estavam muito vermelhos, não era sangue, era como se tivesse pintados por dentro. As pupilas pareciam muito dilatadas, mas não tinha sinal de dor nem de susto. Tinha um pote de barro quebrado do lado dela e dentro um pano vermelho e um pedaço de madeira com o nome do Hilton e da esposa dele riscado a canivete. A polícia veio, fizeram laudo, disseram que foi morte natural, mas eu sei que não foi. Hilton nunca mais falou daquilo com a gente. A gente enterrou ela, vendeu a casa depois de muito tempo e nunca mais tocou nesse assunto. Não sei se era bruxaria ou se ela estava doente, ou se tudo foi coisa da nossa cabeça. Mas o que ela mexia me deixou uma marca. E o que o meu irmão viu naquela noite, na rua, bom, ele jura até hoje que era real. E eu acredito.